Viajantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma série da nossa Teia dos Alquimistas. Então, se você está chegando por aqui agora, eu sou a Aline Munay e eu tô nesses episódios aqui contando um pouquinho do que acontece dentro da minha comunidade de autoconhecimento e espiritualidade. Então, se você não assistiu o primeiro episódio, você pode voltar lá assistir sobre constelação familiar. Ali eu explico um pouquinho mais do que é a Teia dos Alquimistas. E estou nessa série compartilhando com vocês um pouquinho das filosofias que a gente se debruça por aqui como ferramenta para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. E encontra seu sofazinho na nave e vamos para mais uma viagem. Hoje eu quero falar com vocês de uma filosofia que ela é muito especial para mim. Eu considero talvez uma das primeiras filosofias que me colocou no caminho do autoconhecimento e espiritualidade. Para quem já me acompanha por aqui há um tempo, sabe que eu sou educadora física de formação. E eu sempre fui uma apaixonada pelo corpo, assim, desde que eu me lembro da época da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, eu sempre fui aquela aluna que participava de todos os esportes, que praticava todas as modalidades. E eu sempre achei incrível o corpo, né? Tanto que no meu ensino médio, eu nunca duvidei de que eu seria educadora física. É claro que esta é uma pergunta que hoje em dia a gente sabe que ela é uma pergunta horrorosa, né? O que você quer ser quando crescer? Mas enfim, muitos anos atrás, quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu sempre falei professora de educação física. Tanto que quando chegou na minha época de vestibular, eu não tinha nem outra opção, eu não tinha cartas na manga, eu não tinha, se não der certo aqui. Para mim, eu tinha um objetivo muito claro, e o meu objetivo era passar em educação física na Unicamp, e assim foi. Eu considero a minha graduação, o meu período na Unicamp, eu sou muito grata à FEF, dos momentos assim mais felizes da minha história até hoje. Eu sou muito grata à FEF, à minha turma 09 que eu construí. Eu tive um período lindíssimo na minha trajetória e eu sou absolutamente grata exatamente pelo motivo de que eu estou hoje exatamente onde eu estou porque fiz educação física. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, a minha transição de carreira, né, digamos assim, um pouquinho diferente do que geralmente acontece com as pessoas, em nenhum momento eu deixei de gostar da educação física, em nenhum momento eu quis parar de ser educadora física. O que começou a acontecer comigo foi exatamente que as pessoas que chegavam para mim, os meus alunos, né, quando eu era personal, quando eu trabalhava em sala de academia, eu nunca tive alunos bodybuilders, estilo bodybuilder, sabe? Estilo Graciane Barbosa. Eu nunca tive alunos que eles me procuravam somente por estética e alimentação. A minha atração de alunos sempre foram alunos que sim, eles vinham, né, pelo mote principal da atividade física, da alimentação, mas aquela uma hora que eu ficava com o meu aluno era muito mais um processo emocional que a pessoa desabafava, que a pessoa ficava falando das questões emocionais, perguntando o que eu achava, perguntando o que ela podia fazer. E aí eu comecei então a perceber, eu falei assim, olha, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Não é só o corpo, não é só o exercício, não é só a alimentação. Tem alguma outra coisa que está rondando esse cenário que não é só isso. Inclusive, esse foi um dos motivos que num belo dia eu acordei e decidi pedir demissão do único trabalho registrado que eu tive na minha vida. Eu lembro que eu acordei e falei assim, nossa, vou pedir demissão. Meu pai, minha mãe, ninguém entendeu nada. Eu cheguei na minha chefe da época, ela falou assim, mas você vai sujar a sua carteira. Eu falei, nossa, o que é sujar a carteira? Eu nem sabia o que era isso. Eu não estava preocupada com nada disso. Era muito claro para mim que eu queria poder investigar e descobrir o que era esse mundo, que alguma coisa me dizia que existia por trás daquela cartilha prévia de treino, de alimentação e que estavam interferindo na vida e na qualidade daquelas pessoas. Muitas vezes a dificuldade de uma pessoa ao emagrecer não era só sobre alimentação ou atividade física. E foi daí que um universo começou a se abrir para mim e eu comecei a mergulhar nas filosofias e a minha primeira formação após a educação física foi Hatha Yoga com meu professor Marcos Rojo no IEP. Foram quase 3 anos de formação ali que eu tive com ele.
E a yoga, a filosofia da yoga, ela me abriu um cenário riquíssimo de estudo, de olhar e falar assim, nossa, então era isso, existia algo para além do corpo, né? Que é a mente e a alma, que hoje eu considero a tríade sagrada do meu trabalho. Por isso que eu falo que em nenhum momento eu deixei de ser educadora física, que em nenhum momento a minha transição de carreira foi sobre não gostar mais da minha profissão. O que aconteceu é que eu não sabia, mas a minha busca era sobre essa composição, né? Esse triângulo corpo, mente e alma. Então foi quando eu me debrucei no yoga, nas filosofias hinduístas, né? No budismo, no estudo dos chakras, da meditação. Aquilo ali me trouxe um vasto repertório e dali então eu passei alguns bons anos, assim, inclusive, só me dedicando a formações, a cursos, a terapias, fazendo muito primeiro para um processo pessoal de cura, né, das minhas questões internas, para que depois isso pudesse se transformar nesse lugar que eu me encontro hoje, que eu chamo de inspiradora de almas. Então, todas as filosofias que eu trago por aqui, todo o meu processo terapêutico, ele está embasado em diversas filosofias que eu me debrucei ao longo desses anos, que elas passaram primeiro por mim. Por isso que eu sempre conto, né, se você é novo por aqui, eu sempre trago isso. Absolutamente tudo que eu compartilho com vocês aqui são coisas que já passaram por mim de alguma forma, são experiências que eu já vivenciei e por isso eu venho aqui compartilhar com cada um de vocês um pouquinho dessa bagagem que eu sigo na minha viagem. Então, o yoga é uma filosofia que a gente trabalha dentro da Teia dos Alquimistas, tanto o foco das meditações, como o estudo dos chakras, também as posturas do yoga, não no sentido de aulas recorrentes de yoga, não dessa forma, mas os asanas, né, as posturas do yoga, eles vêm trazendo pra gente esse alicerce e essa base de um corpo forte. Então, muitas vezes a gente está ali trabalhando o chakra cardíaco e aí eu trago posturas que vão te ajudar a abrir e liberar o chakra cardíaco. Vamos trabalhar o primeiro chakra, posturas que vão te ajudar a abrir e liberar o primeiro chakra. Então, a gente está o tempo inteiro falando de yoga, se debruçando no yoga, trazendo entendimentos, trazendo a filosofia dele para a nossa vida e como é que a gente pode aplicar esse yoga 24 horas. Quando eu ministrava as aulas de yoga mesmo, né, em estúdio de yoga, eu sempre falava para os meus alunos, como é que você pratica yoga fora do seu tapete? Isso é o mais importante. A gente não pratica yoga só quando a gente está ali no nosso tapetinho. Mas o que você faz com a filosofia do yoga quando você está fora do seu tapete? E aqui na Teia, um dos meus objetivos é exatamente poder trazer esse acesso do yoga para que você possa colocar na sua prática do dia a dia. Então, às vezes, você vai aprender ali um pranayama, né, que é um exercício respiratório, que, putz, numa situação sua de estresse, numa situação sua de ansiedade, você consegue praticar aquele pranayama em qualquer lugar e você percebe que aquilo, nossa, equaliza o meu emocional, me tira um pouco daquele estresse, abaixa a minha ansiedade. Então, o meu maior objetivo com todas as filosofias que eu trago para dentro da Teia é que você possa alquimizar essa filosofia que você recebe e colocar em prática no seu dia a dia. Esse é um dos meus maiores objetivos e também como uma grande geradora manifestante, tá? Este vai ter o episódio do desenho humano, então vocês aguardem aí um pouquinho a curiosidade. Mas dentro da característica do gerador manifestante, eu sou um multitarefa. Eu demorei muito tempo para conseguir entender isso e aceitar isso, né? Essa minha particularidade, exatamente porque vivemos numa sociedade que ela enaltece uma coisa só. Então você vai lá, olha, você vai se formar em engenharia e você vai morrer sendo engenheiro. Você vai se formar um advogado e você vai morrer sendo um advogado. Quando, na verdade, essa multipluralidade, né, essa multitarefa, multidisciplinaridade, ela traz essa possibilidade que hoje eu entendo que é poder pegar essas filosofias, colocá-las na mesa e quem sentir fala assim, nossa, nesse momento acho que eu vou aqui, ó, pegar um pouquinho dos recursos do xamanismo. Agora eu vou pegar um pouquinho dos recursos da astrologia. Agora não, nesse momento eu vou pegar um pouquinho dos recursos do yoga. Até porque eu acredito que em todo o nosso momento da nossa viagem terrena, não é o tempo inteiro, às vezes, que você está usando uma mesma ferramenta. Eu sempre gosto de pensar numa maleta de ferramentas mesmo. Pô, se você vai
martelar um prego na parede, não dá para você usar o alicate. Mas talvez se você precisa cortar algo, não vai dar para você usar o martelo. Se você precisa girar um parafuso, talvez você precise da chave de fenda e não do martelo. Então, essa disponibilidade de ferramentas que temos hoje no caminho do despertar da consciência, eu entendo que elas podem servir dessa forma. Em algum momento você vai usar de um recurso, que num outro momento você vai usar de outro. E essa é a maneira hoje como eu gosto de entregar o meu servir, né? Com essa capacidade, quase como a gente usa um termo que eu adoro no desenho humano, que é um rodízio cósmico. Então é um rodízio cósmico. Você tá ali com uma bandeja com várias possibilidades sendo oferecidas para você e em cada momento da sua vida talvez você escolha um recurso específico que ele vai trazer para você exatamente as clarezas que você precisa para aquele momento. Era o que eu queria um pouquinho compartilhar aqui com vocês do yoga. Vai se juntar a nós. Quem era da Teia dos Alquimistas do ano passado não pegou essa fase, mas quem chegar para esse ano vai ter esta novidade aqui na Teia dos Alquimistas, que é o jogo do Mahalila. O Mahalila chegou para mim recentemente. Eu senti que foi algo também muito enviado. Algumas coisas da minha vida é muito interessante porque elas chegam mesmo por envio, assim, né? Muitas delas eu vou atrás mesmo e eu procuro e eu busco e eu faço, mas muitas delas também chegam sem que eu, propriamente dito, com o meu ego, com a minha mente, tivesse ido atrás. E assim foi com o jogo do Mahalila, e principalmente quando eu entendi o que a vida estava querendo me dizer, eu lembro de ainda ter me questionado um pouco, e aí eu falei, mas espera aí, deixa eu ver o que é isso daqui. E poxa, o jogo do Mahalila, ele é um jogo hinduísta, ele vem da tradição, né? Ele tá falando de yoga, ele fala de chakras, ele fala da tradição dos Vaishnavas, então assim, tem os mantras ali dentro, a gente tem um tabuleiro onde eu posso me conectar com Shiva, com Vishnu, com Brahma. E aí eu falei, meu Deus, é isso, né? Não tem como, faz parte do que eu já tenho de construção de um dos meus pilares, já tá ali. Então esse tabuleiro chega para acrescentar a nossa parte do yoga, o nosso estudo do yoga. Teremos momentos riquíssimos com o jogo do Mahalila. Não sei se todos conhecem, ainda não é um jogo muito disseminado. Eu tô vendo que ele tá ganhando mais expansão recentemente, então vai ser uma alegria poder compartilhar com vocês esses momentos do jogo do Mahalila. Ele é um jogo de expansão de consciência, assim, olha, eu não sei nem como descrever para vocês, porque quando eu fiz a minha formação, eu terminei ela e a sensação que eu tinha é que alguma coisa na minha cabeça tinha expandido. Assim, foi uma sensação muito louca. Foram finais de semanas imersivos, sábado e domingo, de 9 da manhã a 19 da noite. Então, é muito conteúdo num curto espaço de tempo, né? Então, você sai dali com muito movimento interno seu que foi trabalhado e essa expansão que te dá mesmo na sua maneira de enxergar a vida e na forma de ver muitos loopings que às vezes a gente tá e a gente nem se dá conta que a gente tá nesses loopings destrutivos. Então, Mahalila chegou, acho que num momento muito especial da minha caminhada, trazendo esse novo aqui para dentro do yoga. Teremos jogos do Mahalila, sim, aqui dentro da Teia dos Alquimistas. Teremos esses aprofundamentos no yoga. E eu acredito muito que essa é uma filosofia que pode ser praticada no dia a dia. Se a gente olhar para ela com carinho, se a gente estudar ela com carinho, a gente vai perceber que tudo que está sendo falado ali são conhecimentos muito ancestrais, são conhecimentos altamente milenares e que se praticarmos eles até hoje, a nossa qualidade de vida, a maneira como a gente se comporta no mundo, ela pode ser muito mais saudável, ela pode ser muito mais sustentável e desse processo mesmo, sabe, de retorno para casa, que a gente possa despertar o nosso mestre interior, que a gente possa se conectar com esse estado búdico, né, esse estado de meditação. É claro que a gente tem no yoga essa busca pelo samadhi, que é esse estado de iluminação. Eu ainda arrisco a dizer que talvez enquanto seres humanos, não sei se a gente alcança a iluminação enquanto estivermos encarnados, né? Eu acredito que os grandes avatares, eles já passaram aí, como Siddhartha Gautama, que foi Buda, como Jesus Cristo enquanto avatar,
Mas estamos numa dimensão ainda 3D, né? Estamos aí nessa transição 4D para 5D, estamos nesse processo de regeneração planetária, mas ainda estamos numa energia de provas e expiações. Então, assim, estamos aqui encarnados depurando, limpando nossos karmas, depurando aquilo que a gente arrasta de vidas passadas. Então, eu vejo muito esse estado de iluminação como algo que a gente está buscando alcançar. E talvez a gente está caminhando um passinho a cada dia para alcançar esse lugar. Mas ele não é o objetivo final. Até porque talvez só se você tiver escolhido uma vida de um monastério, né? Aí você vai ficar ali, talvez todos os dias da sua vida, só em meditação. Mas se somos aqui seres humanos que estamos trabalhando, que tem um boleto chegando na sua casa, que você tem seus afazeres, seus compromissos, suas responsabilidades, como é que o yoga ele entra nesse lugar da vida prática mesmo, do dia a dia? Não uma coisa inalcançável, não uma coisa que parece para poucos. Na época, inclusive, que eu dava as aulas, a primeira coisa que as pessoas chegavam assim, mas eu vou sair daqui fazendo Shirshasana, a invertida, né, a famosa invertida. Eu vou sair daqui fazendo aquela postura do Natarajasana, do dançarino super difícil, para eu poder ir lá na pedra, na praia e postar. E eu falo assim, não entendeu nada. Se a gente tá com foco em subir na pedra, na beira da praia, tirar foto e postar no Instagram, você não entendeu nada. Porque não é esse o objetivo da filosofia do yoga. É claro que não tem problema nenhum se você quiser tirar sua foto com a postura que você aprendeu, tá tudo certo, não é sobre isso, mas vejam, esse não pode ser o objetivo final. O objetivo final não é esse. Essa é a comercialização do yoga, né? Que infelizmente tudo passa por esse processo de comercialização e eu gosto muito de me segurar nas raízes, eu gosto muito de ficar com os propósitos originários daquela filosofia, daquela tradição. Para que aquelas pessoas lá, desde há muitos séculos atrás, eles usavam do yoga? Tinha um objetivo ali, esse objetivo é o objetivo raiz. Como é que eu consigo me conectar a ele? E tá tudo bem, em era de outras redes sociais, eu fazer minha postura, eu postar uma foto bonita, tá? Mas esse não é o fim. Então esse é o objetivo para cá, pra gente olhar esse yoga com um pouquinho mais de cuidado, pra gente olhar esse yoga com um pouquinho mais de atenção e pra gente poder se conectar a ele e usar os recursos dele da melhor maneira possível para nossa vida, para o nosso dia a dia, principalmente num ano que vai nos convidar a uma responsabilidade gigante com a espiritualidade. Eu vou parar por aqui, porque senão eu já vou começar a falar o tema do próximo episódio, que vai ser astrologia. Então, assim, vocês que estão me seguindo aqui, aguardem o próximo episódio nosso é sobre astrologia e eu vou trazer um pouquinho desse olhar, né? O que é esse ano de 2025 nos chamando? Como é que a gente pode utilizar dessas infinitas filosofias para nos ajudar nessa nossa trilha desse ano de 2025? Daqui eu desejo que vocês possam seguir me acompanhando nesses episódios da Teia dos Alquimistas. Meu coração se enche de alegria em poder compartilhar. Esse projeto é um projeto muito especial para mim, então eu fico muito feliz que você possa estar aí do lado daí me escutando. E se o chamado tocar o seu coração, tocar a sua alma, eu disse muito isso já. A Teia dos Alquimistas, ela é um convite que eu faço para sua alma, eu não faço para sua mente. Porque não é a sua mente que vai vir aqui, né? É a sua alma, é o seu coração. Então, se você se sentir convidado pelo coração, se sentir tocado no seu coração, vai ser uma alegria te receber por aqui. Iniciamos oficialmente junto com o Ano Novo Astrológico, no equinócio de outono. Então, por enquanto, estamos aquecendo os motores daqui. Fiquem, aproveitem, conheçam das filosofias. E será uma alegria se você sentir de fazer parte da nossa egrégora. Num gesto de reconhecimento e respeito pela sua presença, pela sua escuta. Namastê!